Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Esse é um dos textos mais importantes que nós temos a respeito da doutrina da salvação. Aqui Paulo está dizendo para os efésios que ninguém é salvo pelas obras. Então não adianta você fazer boas obras, não adianta você orar o dia inteiro, ler a Bíblia o dia inteiro, ir na igreja todo santo dia, que não é isso que vai levar você para o céu. Não são as boas obras que levam a pessoa para o céu, que faz com que ela seja salva, mas é a fé na pessoa de Jesus Cristo. A salvação, ela se dá por meio da graça de Deus. E o que é essa graça? A graça de Deus é um favor imerecido. Quando Deus olha para a humanidade, ele vê todos nós como pecadores, como a Bíblia diz, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores e não merecemos ver a glória de Deus, não merecemos a misericórdia de Deus. E quando Deus olha para nós, e Ele nos trata com graça, com um favor imerecido, de uma maneira como nós não merecemos, porque todos os dias nós pecamos contra Deus, todos os dias nós pecamos, e Deus olha para nós e não olha para o nosso pecado, Ele olha para nós com graça e nos trata de uma maneira como nós não merecemos, porque se Deus nos tratar da maneira que a gente merece, Ele tem que nos condenar. E aí muitas vezes nós oramos a Deus e pedimos justiça, e nós não podemos orar a Deus e pedir justiça, porque se Deus executar justiça na nossa vida, Ele irá nos condenar, porque nós somos pecadores. Quando nós orarmos a Deus, nós temos que pedir misericórdia, que Deus nos trate com a sua misericórdia e com a sua graça. E a Bíblia está dizendo aqui que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, ou seja, somente pela fé. O único instrumento que leva o homem à salvação é a fé na pessoa de Jesus Cristo, a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Não adianta você cumprir todas as doutrinas da sua igreja, não adianta você ir todo santo dia na sua igreja, não adianta você ser crente, você ter carteirinha, você fazer o que você quiser, que isso não vai salvar você. O que salva a pessoa é a fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E o texto é muito claro que quando o texto diz que isso, ou seja, a salvação não vem de nós, ela vem de Deus, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Mais uma vez, Deus está falando aqui da sua graça. A salvação é um presente que Deus dá de graça para a humanidade, mas somente para aqueles que creem em Cristo Jesus. Não tente se salvar pelas suas próprias obras, porque você não vai conseguir. Quando nós pensamos que nós temos que fazer obras, que nós temos que obedecer para sermos salvos, nós estamos blasfemando contra o sacrifício de Cristo. Nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para a nossa salvação, que nós temos que ajudar Jesus para sermos salvos. E isso é muito grave. Não pense desse jeito. Esqueça isso. O seu pastor e a sua igreja muitas vezes podem viver falando que você tem que cumprir usos e costumes, que você tem que obedecer às normas da igreja para ser salvo. Mentira. Você tem que crer na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E aí você pensa o seguinte: para que servem as obras então? Para que eu tenho que obedecer então? Eu vou viver de uma vida da maneira como eu quiser. Nada disso. A salvação, ela vem pela fé em Jesus Cristo e pela graça de Deus. Mas as obras são a evidência que nós somos salvos. Nós obedecemos porque nós fomos salvos e não obedecemos para sermos salvos. Tudo aquilo que eu faço para Deus, tudo aquilo que eu obedeço na palavra de Deus é porque eu fui salvo, é porque Deus transformou o meu coração e Ele vem transformando dia após dia o meu coração, trabalhando no meu caráter, trabalhando nas minhas falhas, dia após dia. É por isso que nós obedecemos, porque nós fomos salvos e não para sermos salvos. Que toda a honra e toda a glória da salvação seja dada somente a Deus.